Meu querido irmão, nós iremos deixar uma reflexão para a igreja antes da divisão de salas. Eu quero ser bastante pontual. Eu quero que você abra a palavra do Senhor Deus, por gentileza, querido, Salmo 124. E em seguida estaremos nos dividindo. Salmo 124. Nos diz a palavra, olha comigo o texto: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Todos juntos, o versículo 8, toda a igreja. O nosso socorro está em o nome Criador do céu e da terra. Amém. Deus, fala conosco através desta reflexão, dessa palavra. Usa-me como instrumento em tuas mãos. Tem misericórdia de mim, Senhor Deus, e usa-me para o louvor do teu nome, para abençoar o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, contou com a sua Bíblia aberta nesse Salmo 124, eu chamo a sua atenção que este Salmo 124 está inserido, sabemos disso, numa relação de salmos de romagem, de peregrinação. Eu disse certa vez aqui na igreja, os salmos de peregrinação, ou os salmos de romagem, representavam aqui uma espécie de saltério dentro do saltério, ou seja, um livro de cântico dentro de um livro de cântico. E para que serviam esses salmos de peregrinação, irmãos? Eles eram cantados pelos peregrinos judeus, quando eles saíam de diversas tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, e eles seguiam em marcha, em romaria, podemos usar essa expressão, em peregrinação, para a capital do reino, para Jerusalém, para ali celebrar, irmãos, como sabemos, as 3 grandes festas que eram ordenadas na lei de Moisés. Note bem, querido, o povo de Israel estava para obedecer às leis de Israel. Uma delas é que estava ali decretado uma ordenança que uma vez por ano o judeu deveria estar presente em uma destas 3 festas. Quais eram essas festas, irmãos? A festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa de tabernáculos. Uma vez por ano, o judeu precisava se apresentar em Jerusalém, apesar da sua distância geográfica, para cultuar ao Senhor. Eu digo isso para vocês porque este salmo aqui, ele está inserido dentro desse bloco, dentro desse cântico, que, como dizia, que vai do Salmo 120 ao Salmo 134, nós encontramos o saltério dentro do saltério. E para que serviam esses salmos, irmãos? Para que eles cantassem. As jornadas, às vezes, até a capital, até Jerusalém, às vezes duravam dias. E pensem comigo, e os dias iam se passando, e eles cantavam, eles celebravam, eles louvavam a Deus com esses hinos espirituais, reconhecendo a grandeza do Senhor Deus. O Salmo 124 é um desses cânticos de reconhecimento, de louvor, de adoração a Deus. Percebam que é provável que o Salmo 124, irmãos, explica através das ideias expressas aqui nos termos usados pelo autor, por Davi, que aqui o povo estava depois do exílio, o Salmo surgiu depois do exílio,
por algumas expressões que são usadas aqui neste Salmo 124. Ele fala sobre Israel, ele fala que eles se levantaram contra nós, ele fala que não nos deu, ele fala nós escapamos, ele fala que Deus é o nosso auxílio. Ou seja, Israel havia experimentado, irmãos, a providência de Deus em meio aos perigos extremos do exílio. Deus esteve com eles. Duas coisas me chamam a atenção neste Salmo 124, quero aqui decliná-las aqui para a gente nessa manhã. Este Salmo, que é um canto da libertação, que é um cântico de um enaltecer a proteção de Deus, aponta para a gente duas verdades. A primeira delas, nós encontramos dos versos do versículo 1 ao versículo 5, ou seja, Deus é o nosso protetor. Presta atenção, querido, Deus é o nosso protetor. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. Deus é a nossa proteção. Há um reconhecimento aqui desse cântico. Imagina comigo, o povo peregrinando, o povo indo até Jerusalém e reafirmando isso: não fosse o Senhor, não fosse o Senhor. Me chama a atenção que os dois primeiros versículos, há um uso aqui, irmãos, da expressão não fosse o Senhor. Nós podemos traduzir, irmãos, da seguinte forma também, literalmente: se o Senhor não estivesse conosco. Se você olhar para os versos 1 e 2, olha comigo, por gentileza. Não fosse o Senhor, usando a expressão também, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Eu chamo a sua atenção, o porquê do uso dessa expressão, irmãos, se não fosse o Senhor. Presta atenção, isso é uma expressão apenas hipotética. Aqui uma hipótese. Não há dúvidas ao salmista de que o Deus pactual, falamos sobre ele na hora do batismo, o Deus pactual jamais deixaria de estar com o seu povo, jamais. Eu quero dizer para você nesta manhã, Deus jamais vai deixar de estar conosco. Seja bendito o nome do Senhor, apesar da gente. Eu quero que você entenda isso. O pacto de Deus está fincado nele. O pacto de Deus é nele. Ele olha para Cristo. Percebem? Se o pacto do Senhor fosse fincado nos homens, seria quebrado. Nós não estaríamos cumprindo literalmente, cabalmente, tudo aquilo que faz parte desse pacto. Não, irmãos, Deus, Ele jamais abandonaria o seu povo. Isso é uma hipótese, aqui uma expressão hipotética. O apelo aqui é a segunda parte do texto. O apelo é para que Israel faça uma declaração sobre o livramento de Deus. Olha para o texto diz: se não fosse o Senhor, hipoteticamente, verso 2, se não fosse o Senhor, hipoteticamente. Mas o cerne dos dois primeiros versículos é justamente o Deus que nos protege. Olha para o texto: que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Presta atenção, todas as vezes que nós passamos por adversidades, por problemas, por dificuldades, está aqui enaltecido o nome do Senhor Deus. Nós passamos pelas provas para dizer a Deus: Deus, se não fosse o Senhor conosco, nós seríamos consumidos. Ou seja, isso gera doxologia, isso gera adoração, isso gera louvor, isso gera gratidão, isso gera reconhecimento. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Eu quero lhe convidar nessa manhã para reunir sua casa e dizer: se não fosse o Senhor. Isso é hipotético. Sabe por quê? Porque Ele jamais deixaria de estar conosco. Eis que estarei convosco. Alguns dias, todos, apesar da gente. Tem dias que nós erramos, irmãos. Vocês já chegaram assim na igreja, assim: rapaz, eu sou um pecador. Quem já chegou assim na igreja? Eu sou um pecador. Levanta a mão aí. Se você não levantou a mão é porque você precisa rever a palavra. Eu chego todo domingo aqui dizendo: eu sou um pecador, miserável pecador, não sou digno.
Todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, o sentimento tem que ser do profeta: Deus, eu coro de vergonha pelo que eu sou. Eu sou um miserável pecador. Deus, tem misericórdia de mim, o Senhor me livra, o Senhor cuida de mim. Nós passamos pela pandemia, estamos aqui. Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado alimento, Deus tem sustentado as nossas casas, Deus tem nos dado as vestes, e nós continuamos a pecar, a errar, a falhar, a desobedecer, a permitir que as inclinações da nossa carne dominem o nosso coração. Se não fosse o Senhor. Você entende isso, amém, querido? Sabe por quê? Porque Deus é o nosso protetor, aleluia. Você está protegido. Veja a condição aí que o salmista vai dizer no Salmo 127: se o Senhor não edificar a casa. Há uma amplitude aqui maravilhosa do cuidado de Deus. É Deus que edifica, é Deus que abençoa, é Deus que protege. Então a primeira coisa que esse texto me ensina é essa verdade: se não fosse o Senhor. Davi fala isso com propriedade, com know-how, com legitimidade. Rapidamente, querido, vai lá para o Salmo 5. Salmo 5, vai comigo, por favor. Salmo 5, vamos ler juntos, versículos 11 e 12. Salmo 5, versículos 11 e 12. Quem escreveu esse salmo também? Davi. Vamos ler juntos, toda a igreja. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, foguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo cercas da tua benevolência. A expressão escudo dá a ideia de proteção, irmãos. Deus é o nosso escudo. E veja a expressão usada no final do verso 12 por Davi: o teu escudo, a tua proteção cerca-nos de benevolência, de bondade, de misericórdia. Bendito seja o Senhor para sempre, aleluia. Interessante, irmãos, só para a gente caminhar aqui, Davi torna mais gráfico o seu senso de livramento aqui no texto. Caminha comigo, vejam comigo. Ele usa aqui duas ilustrações, verso 3 e versos 4 e 5. Verso 3, ele trata do modo como seus inimigos visualizaram a destruição completa da nação. Olha para o verso 3: e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Davi aqui ele enxerga claramente a ira, destruição completa, o perigo extremo que a nação se encontrava. A gratidão se torna mais vívida. Olha o que ele vai dizer: eles teriam nos engolidos. Olha a hipótese: se o Senhor não estivesse conosco, teríamos sido engolidos. Presta atenção, irmãos, se não fosse o Senhor, esse mundo engolia as nossas vidas. Se não fosse o Senhor, as nossas famílias seriam destruídas. Se não fosse o Senhor, a base aqui é o Senhor, a proteção é o Senhor. A expressão aqui é um golpe de queria consumir a nação de Israel. Não é mérito da nação, não é poder da nação, não é porque a nação é boazinha, não. Se não fosse o Senhor. Versos 4 e 5, ele usa uma segunda ilustração. Ele fala que seria como uma súbita torrente, muito característica lá do Oriente Próximo. Olha para o texto, versos 4: as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, sobre a nossa cabeça. Se não fosse o Senhor, nós seríamos destruídos. O que é que o salmista Davi faz? Ele toma emprestado poeticamente a figura da torrente. A torrente trazia vida como água, mas a torrente era forte. Permitam-me a ilustração: um tsunami que passa. Ele usa essa ilustração para dizer: se Deus não estivesse conosco, nos protegendo, seria um tsunami destruindo a nação. Olha aqui para mim. Por mais que o mundo se levante, por mais que as coisas se levantem contra nós, contra a sua casa,
contra a minha casa, contra a minha vida, contra a sua vida, Deus continuará protegendo as nossas vidas em nome de Jesus. Primeira verdade, Deus é o nosso protetor. Há uma segunda e última, gente. Deus é o nosso libertador. Olha para os versículos de 6 a 8, para a gente caminhar aqui, irmãos. Eu não posso perder de vista a relação da providência, da libertação. Os fracassos desses ataques, irmãos, súbitos e severos, têm uma causa. E essa causa se transforma em motivo de louvor. Olha a continuidade do texto, irmãos. Veja que texto fantástico. Verso 5, ele completa dizendo: águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Olha o que ele vai dizer, vamos ler juntos, versículo 6, toda igreja: bendito o Senhor, que não nos deu por presa fácil. Seja bendito o nome do Senhor. Deus é o nosso libertador. Deus é o nosso protetor. A expressão bendito seja o nome do Senhor Deus, frequentemente ela ocorre nos salmos, quando há uma recordação do que Deus fizera pelo seu povo. Via de regra, você pode até lembrar aí, Salmo 21, 28, Salmo 31, Salmo 66, Salmo 144, nós iremos encontrar essa mesma expressão em momentos, em circunstâncias históricas diferentes, em que o Salmo dizia: bendito seja o nome do Senhor, ou seja, louvado seja o nome do Senhor Deus. Alguém pode dizer: pastor, por que nós promovemos culto em ação de graças? Para dizer isso, bendito seja o nome do Senhor. Ontem eu estava pregando em um culto em ação de graças, por uma criança de 3 anos de idade, Marquinhos. E eu dizia isso para lá, a importância de agradecer, de louvar, de adorar, de reconhecer a bondade do Senhor Deus. Olha aqui para mim, querido. A expressão usada é: bendito seja o nome do Senhor. Agora presta atenção, querido, se Deus é o nosso libertador, o texto tinha que falar sobre essa libertação, não é verdade? É a lógica do texto. Olha para o verso 7, há uma mudança de metáfora. A metáfora muda quando Israel é comparado aqui a uma ave que escapa de uma armadilha. Olha para o versículo 7 aí: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Vocês entenderam esse texto, irmãos? Olha como esse texto aqui é fantástico. A armadilha foi quebrada, quebrou-se o laço. Nós estávamos acorrentados, nós estávamos presos pelo pecado. Faça uma ponte, querido. Quem fez isso aqui no contexto de Israel? Deus. Deus fez o quê? Deus salvou a nossa alma. Deus, como um pássaro do laço dos passarinheiros, Ele quebrou o passo e nós nos vimos livres. Há uma lógica, há um silogismo aqui no texto fantástico, permitam-me, absurdo. Ou seja, todos nós estávamos presos. Quem tem autoridade para tirar o laço? Deus. Sabe quem fez isso por mim e por você? Jesus, quando Ele se fez maldito em nosso lugar, aleluia. Estávamos acorrentados pelo pecado, presos pelo pecado. Eu não sei se vocês já viram um laço para capturar uma ave. Eu não sei. Nem façam isso, viu, irmãos? Nem pode estar fazendo isso, nem façam isso. Não sei se vocês já viram. Eu lembro, na minha mente, eu lembro de uma isca lá para pegar, não sei o nome nem isca, fugiu aqui o nome, sei lá, alçapão, né? É porque Aguinaldo é mais antigo, tá, gente? Me ajuda aí depois, Aguinaldo foi... É alçapão mesmo, Aguinaldo? Enfim, que você deixava ali, o pássaro ia, derrubava lá e ficava preso. A ideia aqui do texto é que nós estávamos presos. Eu lhe levo a pensar, um preso, o pássaro, Israel é comparado a um pássaro, ele não tinha forças para sair desse laço, ele não tinha forças para sair dessa
emboscada. Fugiu o nome, mas vamos caminhar, né, gente? Emboscada. Quem vai lá? Deus. Ele tira o laço, ele liberta. E a expressão usada é de ave, de pássaro. Gente, eu pessoalmente, permitam-me, eu não me sinto confortável. Quem cria aí fica na bênção. Eu fico muito incomodado quando eu vejo um pássaro dentro de uma gaiola. Eu fico incomodado. Sei vocês. Quem tem aí em casa, irmãos, me perdoe, fica na paz, viu? Não vai embora da igreja não por causa disso não. Nós estamos juntos, viu? Eu já falei um dia desse sobre pai de pet, não foi? Vão dizer, rapaz, isso é um inimigo dos animais. Eu estou preocupado agora, irmãos. Estão filmando esse culto, irmãos? Mas veja, solta um pássaro. Eu vejo nas reportagens, quando você pega uma gaiola e solta um pássaro. O pássaro sai com uma liberdade, desaparece uma liberdade. Tem liberdade de ir e de vir. Sabe o que Deus fez conosco, quando Ele tirou o laço? Ele nos deu liberdade. Glória a Deus por isso. O salmista diz, livrou a nossa alma. Percebam, irmãos, é muito mais do que uma comparação, metáfora física. É muito mais do que dizer, olha, nós fomos libertos do exílio. É muito mais, o texto é profundo, irmãos. É muito mais do que apontar a libertação do exílio, da escravidão física. É muito mais do que isso. O texto é profundo quando o salmista Davi diz, livrou a nossa alma. Há muitas almas encarceradas, mas só existe um caminho. O caminho é Jesus. Só Jesus que tem poder de quebrar o laço, de libertar, de trazer liberdade aos homens. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. Eu quero concluir dizendo ao teu coração, uma ave, irmãos, é indefesa. A semelhança aqui estabelecida por Davi é a semelhança de uma ave indefesa, não tem forças, mas o Deus que nós servimos, Ele é poderoso. E sabe como é que Ele vai fechar? Sabe como é que o texto termina com uma pública profissão de confiança? O que está escrito no versículo 8, se foi Ele que nos protegeu das torrentes, de sermos engolidos vivos, se foi Ele que nos livrou do laço do passarinheiro, só existe fazer uma coisa nesta manhã. Leamos juntos o que está escrito no versículo 8, toda igreja, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu. Aleluia. Amém, meu irmão. Nosso socorro tem nome, irmãos. É interessante quando o salmista ele conclui dizendo, o nosso socorro está em o nome do Senhor. Ele acrescenta, é Criador do céu e da terra. Essa ideia de Criador do céu e da terra revela-nos o poder de ser constante em sua provisão, em ajudar o povo, em providenciar todas as coisas. Foi o próprio Davi que fecha esse capítulo 124, que escreveu, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Presta atenção, querido, passado, presente e futuro, Ele continua sendo o nosso ajudador. Por que eu usei essa ideia de tempo aqui? Passado, presente e futuro. O verso 8 termina apontando para a gente a ideia de presente e de futuro, porque ele diz, o nosso socorro está em o nome do Senhor. Percebam, até o versículo 7, o salmista construiu uma narrativa que apontava aos feitos realizados num passado. Eu tenho muita coisa a dizer do passado, você também tem muito a louvar a Deus pelo que Deus fez no passado. Você pode levantar aqui vários argumentos acerca dos livramentos do passado, mas é como se o salmista voltasse à realidade e dissesse ao povo de Israel, vejam bem, Ele fez no passado, Ele continuará sendo o nosso socorro no presente e no futuro.
Presta atenção, querido. Deus fez muito no passado com a tua família, amém, querido? Ele vai continuar sendo o nosso socorro, hoje, amanhã, depois, até a volta de Cristo Jesus, aleluia, amém.